Ter o hábito da leitura é uma das melhores coisas. Eu mesma sou suspeita para falar porque eu gosto muito de ler. E hoje há várias formas para apreciar um bom livro, seja o tradicional, aquele nosso mesmo, né, de papel, ou por e-book, que ganha cada vez mais adeptos. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o escritor Willer Alves e também o professor e diretor da editoria da UFO, Guilherme Franco. Professor, obrigada por ter vindo mais uma vez. Agradeço. E para falar de um assunto que eu adoro, que é para falar de livro. Deixa eu começar pelo Willer. O Willer é de Uberlândia, mas morou muito tempo em Santos, no litoral paulista, né? E acabou de lançar um livro por uma plataforma, não é isso, Willer? Sim, Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom dia, Guilherme. Bom dia. E é uma experiência extraordinária, né? Escrever um livro e ter essa modernidade. Você faz um download de um PDF, de um arquivo de computador, e você está lendo o livro, você clica na trilha sonora, por exemplo. O livro tem uma trilha sonora, você tem a citação de um nome de uma música, você clica, aí você é transportado, na época, ouvindo o som ambiente do livro. Compõe um ambiente, né? Fica mais interessante a leitura. Eu acho que é enriquecedor. É isso, não é, Guilherme? Isso. Parece que a gente aguça ainda mais o nosso sentido para a leitura. Você pode ter link, você pode ter dicionário. Eu trouxe até um exemplo aqui de um livro Esse está em inglês e você vai ver nas entrelinhas, por exemplo, que já tem um dicionário instalado, já com algumas informações e tal. Você já até mudou de página. Esse é colorido, esse está em tablet, né? Então, em tablet a gente tem os livros coloridos também. Mas quando vem uma palavra, então eu tenho a Isso. oportunidade de clicar e saber mais. Na verdade, aí já está aparecendo o significado da palavra. Olha, que legal. Na própria leitura. Aí, esse é tablet, né? E aqui você tem um reader que é específico para livros, né? Porque eu tenho essas duas possibilidades. São duas tecnologias mais comuns para leitura. Além do celular, computador também, né? Porque eu já baixei um livro pelo celular, assim, para tentar essa nova tecnologia, sabe, Willy? E esse aqui é o e-reader. E-reader, isso. Que é um livro... É uma plataforma diferente, né? Esse aí é só para leitura de livro. Eu vou baixando os livros, né? Diferente do tablet, que serve para milhões de coisas, né? E aí eu vou baixando os livros. Você baixa os livros, gratuitos ou pagos. E vai levando para a vida, né? Vai levando. Agora, o Willer, ele acabou de escrever um livro, não é isso? Sim, sim. A gente tem até imagens do livro, daqui a pouco eu vou pedir o pessoal para poder passar a imagem. Como é que é o nome do livro mesmo? Ilha. Ilha. O livro é um romance bem... para a família, né? Eu escrevi para ler com os meus netos, meus filhos. Meus netos ainda não estão em idade de leitura, mas é um livro leve, gostoso e retrata uma coisa que é atemporal, que é romance e com pano de fundo de uma família classe média comum com problemas incomuns, paralisia cerebral em família. Então ele aborda alguns assuntos delicados e sensíveis. É uma leitura envolvente e leve ao mesmo tempo. A gente está vendo as imagens ali, é sua turma? É minha turma. Lá de surfistas. Mas traz justamente problemas e situações comuns a todos nós. Sim, e envolve esporte, envolve família, envolve viagens, aventuras e um romancezinho bem suave, gostoso. Aquelas coisas que acontecem nessa época de 17, 20 e poucos anos, né? Que é tão bom. É gostoso. Quando esse tipo de obra, como a do Willer, professor Guilherme, isso atrai para quem ainda não descobriu o hábito da leitura? Tem preguiça? Acha que é chato? Atrai. Livros infantos juvenis são os que mais... exatamente por causa do público, né? Então esse é o público já uma geração a partir do ano 2000, que já está acostumado, já nasceu com o celular no bolso, né? Já está acostumado a ler em celular, né? Eu acho que todo mundo vai acabar tendo problema de visão mais para frente, de tanto ler num negócio pequeno, mas você tem várias plataformas, eles estão acostumados com isso, né? Eles começam com livros infantis, depois, inclusive os infantis, você tem alguns com animação, né? Depois os infantos juvenis, Harry Potter da vida, etc, né? E depois você vai desenvolvendo gosto pela leitura, né? Então, e a gente tem visto assim, eu sou muito de livraria, me joga lá e me esquece, tá tudo certo. E eu vejo que há um movimento maior. O senhor falou de Harry Potter, a gente tem algumas trilogias, romance.
Isso é bom? Porque a gente tem outros livros, outros clássicos que algumas pessoas não conhecem. Mas isso é bom para iniciar? É bom porque inicia, né? Inicia. Qualquer coisa que atrai interesse, né? Até eu me lembro que teve um grande movimento no último livro do Harry Potter, que estava demorando um pouco para sair em português, e o povo começou a traduzir e deixar as traduções disponíveis na internet. Então, demonstra que tem uma grande procura, né? Interesse pela leitura. E é o ponto de partida, né? Você começa com esse, depois você vai lendo outros e depois com o tempo vai lendo outros tipos de leitura, vai para a faculdade, começa com leituras técnicas, etc. né? Isso. E para você, como é que foi essa questão? Porque o surf estava ali, firme. E essa questão da leitura, e o que te levou a escrever, William? Eu sou um leitor prematuro, eu comecei a ler, logo que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler. E eu percebi uma coisa, né, durante a minha existência, que essa coisa do romance, ele pode acontecer independente do pano de fundo, do plano de época, né? Eu coloquei, esse livro é de 40 anos atrás. A juventude de hoje está sujeita às mesmas paixões daquela época. Então, as coisas que aconteceram naquela época acontecem até hoje. E nos mesmos ambientes, inclusive o food truck, por exemplo, né, que a gente pensa que é novidade e tal, o food truck, não, naquela época, lá na praia, a gente já comia o sanduichinho e congregava a turma. Então, é um pano de fundo interessante e eu gosto do transporte, dessa coisa de transportar no tempo e a atualidade dos sentimentos. E isso que ele falou, William, nessa coisa que parece que o autor está conversando comigo e sabe o que eu sinto, o que eu vivo. E isso hoje nós temos na maioria das nossas publicações, professor, na sua avaliação. O senhor também é um apaixonado pela leitura, né, Guilherme? Sim. É que hoje eu estou muito mais com leitura técnica, né? Não dá mal. Eu estou com esse livro que eu mostrei aqui para você no tablet. Estou na página 2, já faz uns 6 meses, porque eu não consigo dar tempo. Mas a ideia é essa, né? O que está acontecendo muito hoje em dia é muitos autores que não tinham acesso, né, a editoras. Então você batia lá na porta da editora e ficava nisso por isso mesmo. Hoje em dia você tem acesso com as grandes livrarias, você mesmo pode publicar, né? Então você tem uma leva assim gigantesca de novos autores, né? Nesse estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis, você tem muitos livros falando mais ou menos do mesmo assunto, né? Então, essa ideia de fantasia, deuses, etc. Mas está estimulando novos escritores também, né? E você pode até pensar assim, mas isso, né, será que vende? Mas vende. Vende, né? Vende. Eles põem, às vezes pode pôr de graça, você tem muito livro para baixar que é gratuito, né? Você tem muito livro de grandes autores brasileiros, por exemplo, que já perderam o direito autoral, que você pode baixar gratuitamente. Você tem livros nas livrarias virtuais de autores novos gratuitos e tem os pagos também, e por valores bem baixos. Muito abaixo, né? Quer dizer, acesso. Nem sempre. Tá? Às vezes os best-sellers não são mais baratos, são mais ou menos o mesmo preço, né? Na opinião de vocês, com todas essas plataformas, depois vou passar para o pessoal como que pode adquirir seu livro. O livro, aquele, até ia pegar um livro ali, mas né, o pessoal já viu a nossa biblioteca. Esse livro que a gente está acostumado de capa, né, que você pode dobrar, que você pode rabiscar, nunca vai acabar. Não. Na verdade, o livro digital representa só 1% do mercado brasileiro. Nossa, eu achei que era mais, professor. Não, é pouco mesmo. É pouco, ele está crescendo, né? Nos Estados Unidos, ele chegou a um pico de 25%, mas parou, estagnou também. Entendi. Então, quem anunciou a morte do livro impresso fez besteira, né? Fez besteira, né? Não vai acabar. Vão conviver essas duas plataformas, né? A antiga e a nova. E vai atender a todos os gostos. Sim. Né? Eu confesso que eu baixei um livro no meu celular, mas ainda não consegui. Essa coisa de pegar o livro, folhear, é uma interação. E eu gosto de, sabe, marcar, entendeu? As frases, volto, marco, leio, enfim. O seu livro, Ilha, ele está disponível em qual plataforma? Ele está nas duas, na PDF. Aliás, nós tivemos um problema com a impressora, com a editora em dezembro, eles pararam um pouquinho as máquinas.
mas nós estamos em falta. Mas ele deve estar sendo lançado em Santos, agora relançado em fevereiro, e em abril nós vamos ter aqui em Uberlândia. Ah, vocês vão estar aqui em Uberlândia com o livro Uberlândia também, impresso? fazendo a noite de autógrafos e com ele impresso. Posso te pedir para nos avisar, por favor? Claro! Né, para trazer o livro aqui para o pessoal. Sim, né? Mas agora tem em PDF, eu consigo? Não, tem PDF, você faz o download, eu acho que você vai colocar o endereço e eu disponibilizo ele. Não tem problema, tá. Só baixar, Sim. né? A gente está falando de e-book, o e-reader, né? E audiolivro também é uma tendência, não é? É uma tendência, mas no Brasil ainda não começou. Não pegou também? Ainda não pegou. Está mais restrita ao mercado dos deficientes, né? Do pessoal que tem problema de visão, no caso, né? Porque é audiolivro, mas ainda no Brasil não... Fora já existe faz muito tempo. Aqui existe, mas não pegou. De repente poderia ser um caminho para quem ainda é resistente e fecha a porta para tudo quanto é tipo de porque livro. você pode ouvir enquanto você está dirigindo, né? Exatamente. É prático. É prático demais. Eu já tive essa experiência de colocar um DVD, um CD de um livro e estar dirigindo, fazer uma viagem inteira ouvindo aquele disco, é uma experiência muito gostosa. E essa questão dos clássicos é que ainda pega um pouquinho, né? Machado de Assis, tem gente que ainda faz cara feia para pobre, coitada da Capitu, né? Machado de Assis. O próprio Guimarães Rosa, que é um mundo totalmente de... mas mesmo os autores clássicos, você tem N livros de cada um, né? Você não necessariamente tem que começar com Capitu, você pode começar com outro livro do Machado de Assis que seja mais interessante, que você considere mais interessante, né? Então tem várias opções. Uma prosa boa com esses dois amigos aqui no Manhã Total. Deixa eu agradecer ao Willer Alves, escritor de A Ilha, que vai lançar o livro dele aqui em Uberlândia, se Deus quiser, em abril. Claro que ele volta ao Manhã Total. E também ao diretor da editora da UF, Guilherme From, professor, também um apaixonado pela literatura, né? Com certeza. Que trouxe essas novas tecnologias para que a gente possa ler cada vez mais. Obrigada a ambos, viu? Está morando em Uberlândia, né, Willer? Sim, estou morando em Está Uberlândia. de volta aqui. Então tá bom. Obrigada, professor, mais uma vez, tá?